A Prefeitura de Florianópolis tem uma reforma administrativa, implementou a sua reforma administrativa. O projeto foi aprovado pela Câmara de Vereadores. 8 secretarias executivas foram extintas, da mesma forma 30 cargos comissionados e 20 funções gratificadas deixaram de existir. Foram criadas as secretarias de Cultura, da Pesca e Maricultura e de Comunicação. As intendências mudam para as subprefeituras. Mas a pergunta no programa hoje é a seguinte: muda o resultado para a população? A prestação de serviços será melhor? Para debater este assunto, o Conversas Cruzadas aqui na TV Com já está no ar. E aí, qual é a sua opinião? Muda com a reforma administrativa a qualidade do serviço prestado pela Prefeitura a quem mora aqui? Você opina, você pergunta através do e-mail que é o conversas@tvcom.com.br e também pelas nossas redes sociais. Hoje nós estamos na companhia do professor José Francisco Salme, doutor em administração pública. Também está aqui conosco o secretário municipal de Pesca e Maricultura, Paulo Henrique Ferreira. O programa recebe ainda o diretor de desenvolvimento institucional do Conselho Regional de Administração, Ildemar Cacias. E ainda nós recebemos o secretário municipal de Cultura, Luiz Mocarzel. Senhores, obrigado pela atenção, pela presença de todos aqui conosco no Conversas Cruzadas, que tem oferecimento de Senge, em defesa do profissional da engenharia sempre. Restaurante Ostradamus, ostras depuradas. Residencial Caminhos de Compostela, seus melhores destinos estão por vir. Companhia da Moda, 20 anos sendo a sua melhor companhia. Cresci 40 anos, confiança e seriedade com o maior patrimônio. Queres, pensou móveis, pensou Queres, a número 1. Professor Salme, quando se faz uma reforma administrativa, se faz pensando no resultado ou se faz para acomodação política? Boa noite, professor. Boa noite. Ao cumprimentá-lo, ao cumprimentar meus companheiros com quem eu tenho o privilégio de fazer conversas cruzadas hoje à noite, eu também estou cumprimentando o público. Uma reforma administrativa, ela tem um papel que é o de formalizar, né, uma lei ou um decreto, as mudanças que devem ser implementadas face a um projeto de governo. Então, a pergunta, me parece que seria, qual é o projeto de governo da atual gestão e como é que a estrutura da prefeitura precisa ser adequada a esse projeto de governo? Evidentemente que esse projeto de governo está ligado a resultados que a sociedade espera dessa nova gestão. Então, a lei da reforma deve retratar isto, não é? E se você olhar, em determinados momentos ela retrata, mas eu diria que a reforma, e se posso polemizar um pouco... Claro, né? Isso é bom. Eu vejo que a lei da reforma, ela é bastante convencional ainda, eu diria. Ah, é? Muito convencional. Se você olhar as reformas que foram feitas, elas sempre são feitas voltando-se para a organização burocrática, para a sua organização. Compreende? Sim. Mas ela quase sempre esquece que pelo lado da janela, outro lado da janela do órgão público tem a sociedade e que lá há demandas. Então é interessante, por exemplo, a reforma fala em desburocratização, a reforma fala em ação democrática, a reforma fala em participação da população, que são temas atuais, não deixam de ser atuais. Mas a minha pergunta é, face ao clamor das ruas, esta ambição é uma grande ambição ou ela é apenas uma pequena ambição? Muito bem. Essa é a pergunta que nós Já devemos temos fazer, aí uma né? provocação. Daqui a pouco eu coloco a seguinte questão. Mas não se chega a essa resposta das ruas, no entendimento da prefeitura, com essa ferramenta que é a reforma para viabilizar essa resposta para as ruas? Daqui a pouco o senhor responde essa questão. Melhora o serviço público, a oferta de serviço para a sociedade, no seu entendimento, com a reforma? Boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite aos demais convidados, ao meu sempre mestre, amigo,
professor Salme. Eu tenho que me esforçar bastante hoje, porque na presença do professor é importante que a gente desempenhe bem aquilo que aprendeu, né, professor? Muito bem. No enfoque, na visão do Conselho Regional de Administração e visto, inclusive, o momento de mobilização social do Brasil, há que a administração pública realmente pensar com profundidade na questão do projeto do governo. Nosso pressuposto é de que essa reforma, com certeza, ela é advinda de um estudo anterior que o governo fez, e é perfeitamente também compreensível, em que pese o fato dessa reforma ter que atender aos anseios da população, ela também é um ajuste político, por que não, né? O governo tem que, dentro das suas diretrizes, dentro das suas prioridades, ele tem que fazer uma adequação daquilo que entende como estrutura do poder público. E nós, do Conselho Regional de Administração, entendemos e sempre fazemos a observação de que é importante nessas reformas sempre fazer uma observação, o preenchimento e a composição desses cargos, em que pese o respeito que a gente tem pela indicação dos titulares das pastas serem políticos, mas falta sim da gestão pública, não necessariamente dessa, mas da gestão pública no Brasil. Nunca se discutiu tanto a questão da falta de gestão no Brasil como no presente momento. Então, faltam realmente administradores, pessoas que estejam efetivamente preparados para isso. Os administradores estudam 3.600 horas por mês no curso, tem mais de 44 disciplinas, estudam sociologia, psicologia, desenvolvem projetos, cases de sucesso em sucesso. E a nossa defesa é sempre no sentido de que a reforma, ela não fique só na criação da cúpula da estrutura de gestão, mas que atenda também os demais ramos e as ramificações que vão dar sustentação operacional ao trabalho de governo. Pois é, então aí o senhor já traz uma outra polêmica aí, que é a seguinte, né? O chefe de uma secretaria, o chefe de um ministério, um ministro, um secretário de Estado, ele tem que ser um político, ele tem que ser alguém da área, ele tem que ser um técnico. Vamos tratar deste assunto. Até hoje eu fiz essa pergunta para o secretário estadual de Cultura, Turismo e Esporte no Estado, secretário Beto Martins, sobre a vacância no cargo da Fundação Catarinense de Cultura, que ele está ocupando de forma interina. E eu perguntei, será alguém com o perfil técnico ou político? Olha, se der para conciliar os dois, tudo bem, tá, mas vai ser um gestor. Nós queremos um gestor. Se der para ser da área, melhor. Então, daqui a pouco até o professor Salmo vai explicar para a gente. Interessante aqui, no material assinado pelo Procurador-Geral do município de Florianópolis, ele diz assim, ó, sobre a criação das secretarias de Comunicação, Cultura e Pesca e Maricultura, que essa criação ela vem para atender antigas reivindicações da sociedade florianopolitana. Bom, qual é a demanda que tem que ser preenchida na área da pesca e maricultura? Qual é seu plano, secretário, para essa pasta importante na medida em que nós temos aqui uma produção, a principal do Brasil, né, de ostras e por aí vai. Boa noite, obrigado pela sua presença. Boa noite à mesa, boa noite, meu companheiro secretário. Eu penso que são duas atividades conflitantes, por que não dizer políticas, já que foi levantado pelo professor a questão da administração da gestão municipal. Eu penso que a tecnocracia ela tem que caminhar junto com a política, né? O bom gestor, o gestor com comprometimento com Florianópolis, ele tem que aliar esses dois valores. Esses dois valores eles não podem conviver separados numa gestão. Então, isso nos dará suporte para a governabilidade, que é o nosso principal objetivo. A questão da maricultura e da pesca em Florianópolis realmente um apelo, é um anseio já de décadas, né? A maricultura ela surgiu na década de 80 justamente para suprir essa lacuna que estava perdida, né? Então, veio então a atividade da maricultura. O que a Secretaria de Pesca e Maricultura tem objetivado e vai trabalhar forte nisso é realmente fazer com que esse setor ele possa fomentar a economia, ele possa andar dentro da legalidade, dentro daquilo que a sociedade espera, atender esse anseio. Esse é o nosso foco principal. Tá, e alguma ação pontual, secretário? Hoje ele está fora da legalidade, alguns pontos?
Sim, isso é público, né? Todos nós que vivemos em Florianópolis, nós sabemos na questão, não seria aqui um pré-julgamento da atividade, né? Mas nós sabemos que são setores conflitantes de cunho político e social, e que precisam ser inseridos na administração municipal. Então, a Secretaria de Pesca e Maricultura, ela vem atender essa demanda. E eu digo aqui, quero parabenizar, aproveitar a oportunidade para parabenizar o prefeito que teve coragem, né? Tá, mas deixa eu só entender o seguinte, secretário, por que setores conflitantes? Porque são setores que ficaram por décadas, por anos abandonados. Nós temos, assim, essa responsabilidade de trazer esse setor para a inclusão. Pois é, mas se estavam abandonados, estavam bem abandonados, porque, pô, Santa Catarina, o Florianópolis é a principal cidade produtora de ostra, né? Sim. Então, foi bem até agora, né? A coisa andou bem até agora. O que nós entendemos com a produção de ostra em Santa Catarina e Florianópolis? Florianópolis, eu diria que hoje ela detém 90% da produção de ostra nacional. Mas como foi incluído esse processo? Foi feito um estudo, foi feito... nós agradecemos muito, né, ao grupo francês que esteve aqui no início da maricultura, que foi um experimento que deu certo, que foi capitalizado pela Universidade Federal. Me lembro. Foi uma aposta. A questão das sementes, a parceria com a USP. Mas se nós for, a nossa missão vai ser justamente essa, a nossa função vai ser trazer à tona aquilo que está escondido. Opa! Aquilo que precisa ser visto, revisto e efetivamente trago à tona, à luz. Então, essa vai ser a nossa função. O que está escondido, secretário? A legalização. Nós precisamos trabalhar em cima da questão do selo de inspeção. A formalização. Municipal, a formalização. Trazer as entidades de classe para o debate, para a fomentação do negócio. Fazer com que a maricultura e a pesca, sobretudo, ela tenha o know-how prático que ela sempre teve, mas de maneira pontual, buscando parceria com o governo federal, buscando parceria com o governo do estado e essa integração com as demais secretarias do município. Bom, na área da cultura, o que é possível fazer, secretário? Boa noite, Renato. Boa noite, companheiros da mesa. Quero agradecer também aos seus ouvintes aí que nos assistem. Na Secretaria de Deixa eu só entender o seguinte, a Fundação Franklin Cascais fica na estrutura da Secretaria de Cultura? Sim, fica como órgão executivo. Sim. Na verdade, as fundações sempre foram mais executivas do ponto de vista da prática do que do ponto de vista de planejamento de uma política pública. Florianópolis tem a fundação há 26 anos e nessa história dela pode-se perceber que é sempre uma ação muito prática. A criação da Secretaria de Cultura, primeiro é uma demanda de todos os componentes que participam da cadeia produtiva cultural já há pelo menos 15 anos. Não só a nível de município, mas propriamente a nível de Estado também. Então, a reforma, e eu até digo que a ação propositiva do prefeito, como primeiro ato executivo na Câmara, foi incluir a reforma e a proposição de fazer a secretaria, é um ato, vamos dizer assim, político de coragem, porque o que nós temos acompanhado nos últimos 12, 15 anos é que, o ano que vem a gente faz, deixa para depois, e não, vamos ver, não é possível, uma secretaria, essa é o histórico da prática, né? Então, acho que isso foi uma ação propositiva da nova gestão, como primeiro ato, incluir essa reforma, incluir a criação da secretaria. Ela vem, portanto, de encontro da demanda cultural, dos produtores culturais, dos artistas, que sempre solicitaram uma secretaria para se sentirem mais representados do ponto de vista do estabelecimento de uma política pública, enquanto que a Fundação vinha trabalhando muito mais como uma política de eventos. Nesse sentido, ação propositiva, nós precisamos fazer imediatamente o mapeamento cultural. Até hoje não existe um mapeamento de saber quem nós somos, quantos somos, aonde estamos, fazendo o quê, de que forma, que formação, isso não existe. Então isso é fundamental até para nós podermos compreender no universo cultural não somente os artistas, mas também catalogar e cadastrar os espaços públicos que nós temos,
aqueles que estão em degradação, aqueles que precisam ser empoderados. Então, isso é uma ação imediata da Secretaria. A Fundação continua na estrutura como órgão executivo. A Secretaria vai se preocupar muito com estabelecer uma política pública de cultura para o município, que não existe uma política pública descrita. Portanto, nesse caso, a política de eventos assume o papel de uma política pública. Uma política de eventos, ela é de curto prazo, certo? Ela tem, porque ela é ação. E uma política pública de cultura, ela tem que necessariamente fazer um planejamento para o longo prazo. Muito bem, vamos fazer o seguinte, para daqui a pouco, depois do intervalo, a questão da indicação política, se é um gestor, se é alguém da área, se é um administrador, se é um político e a combinação disso tudo que seria o ideal ou não. Daqui a pouco a gente volta, até já. A reforma administrativa na Prefeitura de Florianópolis e o que muda na vida do cidadão. Esse é o nosso assunto hoje. O professor Salmi havia levantado a seguinte questão agora há pouco, de que é uma reforma convencional. Por que o senhor acha que é convencional, professor? Ela é convencional porque ela trata das questões que estão ligadas à burocracia, à organização burocrática da Prefeitura. Ela não envolve questões de maior abrangência, como, por exemplo, sistemas de coprodução de serviços públicos, que hoje são utilizados no mundo inteiro. E a Prefeitura faz isso, né? Ela tem envolvimento de escolas, de pais, de associações de pais. Na área cultural tem as diferentes associações, na área da pesca tem as diferentes associações. Quer dizer, hoje, em termos modernos, você traz tanto quanto possível a sociedade para junto da burocracia pública para que elas coproduzam o serviço público. Não é mais uma organização burocrática fechada, né, em si mesmo, que sabe tudo como se faz o trabalho. Há um envolvimento da sociedade nisso. Isso você encontra, a literatura em administração pública consagrou isso no mundo inteiro. Faz isso na Europa, nos Estados Unidos, na África se faz isso. É quando há um sentimento de pertencimento, né? De pertencimento. Eu faço parte da administração, eu participo, eu decido, eu colaboro. Exatamente. Quer dizer, a transparência fica muito mais fácil, a famosa palavrinha accountability fica mais fácil, né? Por quê? Porque não há o que esconder, o cidadão participa, né? Isto precisava estar na reforma, na lei, né? Porque a Prefeitura só pode fazer aquilo que a lei permite. Pois é, mas nesse sentido, professor, até eu gostaria da participação também do Udemar. Hoje, nesse calor aí das ruas, das mudanças, dos protestos, né, das manifestações, tem o debate do plebiscito, de que a gente tem que migrar de como é que se diz, de um mandato, de um governo, de uma democracia representativa para participativa. Representativa para participativa. Ou um misto disso. Que a sociedade tem que participar, que tem que ser do povo para o povo, e a maioria decidindo, enfim. Como é que se faz? Não pode virar um assembleísmo sem fim? Sem dúvida. Tem que criar uma metodologia para isso, né? Sem dúvida. Há 3 anos atrás, uma pesquisadora chamada Roberts, ela produziu um artigo que eu considero o que de melhor existe sobre participação. Ela coloca os problemas e tudo. E em determinado momento ela coloca o seguinte: o risco de não participar é muito maior do que o risco de participar. Então, por exemplo, você vai construir uma penitenciária no município, não é? Você não consulta a população, você não faz nada, e um belo dia você vai lançar a pedra fundamental. O risco da população ser contra naquele momento e acabar com a pretensão de governo naquilo ali é muito maior do que o risco de trazê-la junto, participando. Agora, é evidente que quando você tem uma sociedade participando, isso não pode ser sob a forma de grande assembleia. Isso tem que usar uma metodologia para fazer isto, né? Evidentemente que é muito mais complexo você trazer o cidadão para produzir contigo do que você produzir sozinho. Pois é, agora, professor, nós temos aí em todas as áreas do município já, no estado, os conselhos. Os conselhos, Conselho Municipal da Saúde, Conselho Municipal da Educação, enfim, que são consultivos, né? Não são deliberativos, não decidem. Não decidem, né? Não tem a caneta na mão. A senhora acha que tem que mudar isso? Controle social. Controle social, ele nunca é da sociedade sobre a organização pública, ele nunca é absoluto e nunca vai ser absoluto.
Não existe essa possibilidade da sociedade controlar absolutamente um órgão público, né? Ela sempre vai controlar relativamente. Sim. Então, esse controle é parcial, né? Agora, quando não existe controle nenhum, você corre o risco daquela organização ser um atentado contra a democracia. Ela passa a não ser mais transparente, daqui a pouco ela não produz mais o serviço público, daqui a pouco ela é corporativa em si próprio. Então é preciso que haja sim controle social. Agora, o limite deste controle social sempre é uma questão também do quanto a própria sociedade esteja preparada para exercer essa democracia. Tem conhecimento. Tenha conhecimento. Agora, novamente, a participação sempre é pedagógica. O cidadão, quando participa e quando ele não sabe o que ele vai fazer ali, no momento em que ele começa a participar, ele começa a aprender. Qual é o melhor modelo de fazer com que a sociedade participe da gestão? Bom, eu vou aproveitar a carona no que falou o meu mestre aqui, o meu professor, e vou trazer uma palavrinha que, embora não seja portuguesa, mas muita gente gosta. O professor acabou de falar dos stakeholders, que são os atores, as peças todas da organização, toda a organização social que implica a prefeitura, o povo, enfim, todo o segmento da sociedade que devem estar participando. Nós, no Conselho, entendemos que a coisa deva caminhar realmente assim, tanto é que nós nos antecipamos a essa compreensão e aproveitamos para dizer que no transcorrer dessa semana nós fizemos uma visita, fomos recebidos pelo governador do estado, no sentido de que o Conselho se coloca à disposição como um desses integrantes da sociedade para evitar choques futuros em função de quê? Preenchimento de cargos públicos na gestão. Ora, os cargos que são de assunção, são funções específicas do administrador, elas estão claras no decreto e na lei que institui a profissão. E muitos concursos públicos, muitos chamados, muitos exames de seleção, eles não estão determinando ou definindo que esses cargos são de administradores efetivamente registrados no Conselho. E aí nós temos as distorções em que o Conselho, porque é um órgão regulador, é um órgão fiscalizador, ele se obriga a fazer o quê? A impetrar um mandado de segurança contra o concurso público, vai fazer o quê? Vai atrasar a administração, a demanda judicial demora, então o Conselho colocou-se à disposição para agir preventivamente e nos colocamos à disposição no sentido de que nós poderemos dar consultoria graciosa para o governo do estado em todos os editais de concurso público em que impliquem as funções de administrador, ou seja, quando a Celesc, a Casan, ou o próprio governo for fazer um chamado para concurso público em que existam administradores, nós vamos verificar se ali o edital está devidamente colocado. Essa é uma forma de participação efetiva, claro. E assim os outros segmentos da sociedade. Claro. Agora, sabe que, só ampliando aqui o leque da nossa discussão, ontem eu tive uma conversa com o integrante do governo, ao primeiro escalão do governo, que me disse o seguinte: um temor na atual gestão é o seguinte: o governo atual, o governador Raimundo Colombo, faz um governo de austeridade, né? Faz um governo de controle de gastos e tal, embora haja todo o questionamento das secretarias de desenvolvimento regional, que foram enxugadas, é verdade, enxugadas do ponto de vista de orçamento, não do ponto de vista numérico. Mas aí o seguinte: o governador conseguiu financiamento de quase 11 bilhões de reais para investimento. E o temor é que, faltando 1 ano e meio para terminar o governo, é que não se consiga gastar o dinheiro. E a informação que eu recebi é que não vai conseguir gastar o dinheiro, por quê? Porque faltam projetos e a burocracia é extremamente pesada. Burocracia extremamente pesada. Inclusive, já há informação circulando que há o risco de não se conseguir completar a obra da Ponte Hercílio Luz nesse mandato. Não é por falta de dinheiro, não é pela falta de dinheiro, mas é pelas amarras da administração. Posso fazer uma perguntinha? Todo mundo diz que a organização pública é pesada, que não funciona. A minha pergunta é: quem é responsável por ela? Pois é. Quem deixa e permite que ela continue pesada? Aonde é que você vê um bom projeto de capacitação de funcionário público? Você não escuta falar nisso. Olha, esse projeto da prefeitura diz que
tem uma preocupação com a desburocratização. Vocês são todos muito jovens. O velhinho aqui sou eu. Eu me lembro de um sujeito, de um ministro que existiu, né, e que tratava da desburocratização. Acabou com 1.500 carimbo de cartório, né, fez com que a administração pública fluísse. Por que esqueceram dele? E hoje nós estamos sempre dizendo que é pesada, é burocratizada, mas não dá para desburocratizar? Quem é responsável por isso? Por que não fazem? Estão esperando por quem? Pelas minhas netas? É isso? Pois é. Então estamos sempre dizendo que a organização pública não funciona, é burocratizada. Mas por que não mudam isto? E é difícil de mudar? É preciso ter coragem, é preciso enfrentar. Tem que ter decisão. Tem que ter decisão. Tem que tomar decisão. Às vezes tu não agrada as pessoas, mas tem que tomar decisão. Talvez isto levasse a mais votos na próxima eleição do que simplesmente deixar como está. Tentando agradar alguns poucos, né? Bom, o seguinte, preciso chamar mais um intervalo? É isso? Então tá, eu vou chamar um intervalo comercial e daqui a pouco eu queria saber dos senhores, para os senhores irem pensando agora no intervalo. Estou dando essa chance agora, então, aqui, tá? O que vocês imaginam? O que os senhores imaginam do ponto de vista de participação popular, como disse o professor Salme, participação da sociedade, do segmento cultural, na pasta da cultura, do segmento da aquicultura, da pesca, os produtores de ostra, na participação da sua gestão. A gente vai para o intervalo e até já. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com e a reforma administrativa na Prefeitura de Florianópolis. Ela muda a vida do cidadão para melhor? É o nosso assunto hoje. Bom, há pouco aqui o professor Salme falou da participação da sociedade na gestão pública. Na área da pesca, da aquicultura, na produção de ostra, o segmento da pesca, o segmento da produção de ostra vai participar de alguma forma? Eu posso dizer que já está participando, né? Nessa questão pontual, o prefeito César Souza, ele agiu de maneira pragmática. Quando nos convidou para assumir a pasta, nós já deliberamos e fomos às ruas, às entidades, fizemos vários fóruns discursivos, debates com as associações, com as colônias de pescadores, com as associações de maricultores, a Federação de Pesca, enfim. Fomos até a origem do problema, dos conflitos, e debatemos com eles 1, 2, 3 vezes, tanto que a criação da pasta ela surgiu deste clamor, né? Dessa ideia, da fonte. Então, eu diria que nós agimos de maneira preventiva. Tá, mas vai ter alguma metodologia para que as coisas aconteçam? Exatamente isso. Como surgiu nesse sentido, isso aí vai ser uma coisa que nós vamos ter como norte. Sempre vai haver essa participação. Sempre discursiva, sempre participativa, para que nós possamos tomar ações que... O que acontece hoje? Quando eu falei da questão conflitante, é que hoje na maricultura e também na pesca artesanal de Florianópolis tem muito pouco ganhando muito e muito ganhando quase nada. Então, essa inclusão ela faz parte do debate participativo. Então, nós estaremos sempre buscando esse viés. Pois é, mas deixa eu entender essa lógica aí. Então, tem alguns poucos ganhando muito. É uma atividade privada. Isso. É uma atividade privada numa área pública, né? É como se fosse enfim, uma atividade concessão. Que tem uma concessão, tem a permissão, né, de se utilizar aquela fatia de mar, né, para extração, né? Mas isso faz parte do negócio, ou não? É a questão de um ter uma gestão melhor que o outro. Como é que se melhora isso? Esse é o ponto X do problema. Interessante até você colocar isso. Porque como que nós vamos melhorar isso? Exatamente nesse sentido, né? Vamos criar um censo, né? Uma das primeiras nossas ações, vamos estabelecer um censo da maricultura. Quem são os nossos pescadores? Exatamente. Nós vamos trazer realmente quem trabalha, quem fomenta, como trabalha, por que trabalha, a origem do problema. Então, ali nós vamos identificar aquelas pessoas que realmente... E obviamente, que o objetivo é o ajuste fiscal, né? Deixa eu lhe fazer uma pergunta. O senhor é da área? Sim, o senhor tem produção de ostra? Eu sou oriundo do Ministério da Pesca e Aquicultura. Né? Ministério da Pesca, tá. A imagem, então o senhor está por dentro disso, a imagem da nossa ostra, ela ficou prejudicada depois daquela história das Carel, lá da tapera, lá...
É interessante, né? Nós tivemos um debate muito interessante também ali na IPAGRE sobre isso. E um pescador, ele fez uma colocação até interessante para hoje, para essa conversa. Ele fez uma analogia do peixe-panga, que vem importado da Coreia. A China também, né? Da China, dos países asiáticos, aquele peixe que ele é vendido e tal, é criado de maneira ali sem sanidade, etc. Sem sanidade? Segundo o pescador. Mas ele chega um debate aqui, né? discussível. Ele chega aqui com selo, tal, né? ou seja, querendo responsabilizar o governo federal, que aí vem a questão da tecnocracia que tem que caminhar junto com a parte política. Nós precisamos manter a relação comercial com os outros países. Eu penso que o governo federal brasileiro ele não seria irresponsável, eu falo quanto o Ministério da Pesca e Aquicultura, de importar um peixe-panga da maneira como aquele pescador descreveu. Pois é. Onde é que eu estou querendo chegar? É o caso da nossa ostra. O que aconteceu ali de fato, de verdade, até hoje não se sabe. Faz-se exame, faz-se, né? Então se embarga, não se embarga, se pesquisa, mas a imagem da nossa ostra, de repente, todo o trabalho que foi construído durante décadas, por uma... mas eu acho que até, eu já vejo por outro olhar, né? Imagino que em função da medida preventiva, você ganha credibilidade. Os caras lá estão antenados, né? Deixa eu só cruzar a conversa aqui. Pode até não ter contaminado, mas por precaução... Sim. Mas a imagem é ruim. A imagem do peixe-panga chega para nós ruim. Por quê? Porque alguém falou, porque alguém disse. Mas tem o selo, né? Tem o selo aqui com o selo. Nesse sentido. Então, o censo ele vai trazer isso à tona. Agora, essa questão logística, de tributo, de custo Brasil, né? Professor Salme, senhores, o seguinte, é um negócio inacreditável, né? A gente está falando de peixe, de pescado. Quer dizer, o peixe que é produzido em cativeiro na China e na Coreia, que é o peixe-panga, ele chega aqui mais barato do que o peixe que é pescado aqui no nosso litoral. É um problema de gestão. Um negócio inacreditável, ele atravessa um problema de gestão. Ele atravessa o continente, professor, e ele chega aqui com preço mais acessível do que o peixe fresco que a gente pega aqui no mercado, pescado aqui, né? Como é que pode um negócio desse, né? É milagroso, né? É milagroso, né? Milagroso. É um negócio impressionante, né? É a multiplicação não dos peixes, mas do dinheiro. É verdade. É verdade. A multiplicação do lucro. Tá, na área cultural, hein, que é uma área com um perfil, né, de uma massa crítica, né? É uma massa crítica, né? E vai participar? A área cultural já está participando. Quer dizer, nós temos o Conselho de Política Cultural, que é atuante e que é paritário. Primeiro, é paritário, são 30 membros, 15 eleitos pela sociedade civil e 15 indicados pelo poder público. Na maioria, todos artistas ou todos envolvidos com a cadeia produtiva da arte. Tem assento no Conselho de Gestão da Fundação, agora Secretaria de Cultura, para a publicação, para a escolha dos editais. Ou seja, o Conselho participa indicando, ele não é executivo, ele é consultivo, deliberativo e fiscalizador. Além disso, nós no município já produzimos agora, no último mês de junho, de 3 a 5 de junho, a 4ª Conferência Municipal de Cultura. Cada conferência, ela é aberta à população, elege as prioridades e é uma grande participação pública. E é a partir dessa conferência que tira indicativos para uma conferência municipal e, posteriormente, uma conferência nacional de cultura, levando as demandas do município. Além disso, nessa conferência é escolhida os delegados que representam o município na discussão pública, no Estado e no governo federal. Atualmente, para esse ano, o Ministério da Cultura está promovendo a 3ª Conferência Nacional de Cultura. Nós já estamos na 4ª. Ou seja, nós já estamos em termos de participação da cultura, por essa sua colocação, quer dizer, a classe artística em Florianópolis, ela é formadora de opinião. E ela é ativa propositivamente. Sim, protesta, e criticamente. Claro, que bom, né? Não, ótimo. É o que se espera de um Exatamente. segmento artístico. Além né? disso, nós temos a nossa primeira ação de governo,
enquanto ainda superintendente da Franklin, foi de 23 a 29 de janeiro fazer, durante esses dias, reunião com as 7 setoriais artísticas para levantar as demandas dessas setoriais para compor um plano de governo. Quero dizer também que na área da cultura nós estamos assim, bem elencados com essa participação popular. Também gostaria de fazer uma referência a essa gestão que está fazendo isso de uma forma muito propositiva. Nós estamos agora, de janeiro a junho, temos aí o quê? 24 semanas. Dessas 17, nós fizemos um projeto chamado, por determinação do prefeito, de Prefeitura nos Bairros. O 17º ocorre nesse sábado, na Costeira. Esse projeto, professor, ele é uma consulta pública aos bairros, onde todos os secretários se juntam ao prefeito, procurador, todos, o secretariado inteiro fica das 9 às 12, às vezes mais, de 3 a 4 horas, no bairro, recebendo as pessoas, ouvindo as demandas, e as críticas, inclusive, principalmente as críticas, e as solicitações de demanda. Então, me parece que essa nova gestão está fazendo uma ação propositiva, corajosa, em relação à consulta pública, porque o prefeito César Souza, e eu aí diria também todo o secretariado, que uma boa parte, inclusive, é técnico, são secretariados técnicos, está fazendo uma ação que é ir de encontro a saber realmente as demandas da população. E esse encontro público, ele evita manipulação de grupos, por exemplo. Porque o cidadão comum vai, se estabelece, senta com o prefeito, senta com o secretário da pasta, seja de transporte, seja da cultura, da pesca, inclusive dos secretários de finanças e de planejamento, trazendo as suas demandas. Essas demandas são registradas e são respondidas em até 15 dias ao cidadão diretamente, por meio de e-mail, por meio de telefonema ou por meio que ele disponibiliza. Okay. Então, dessa forma, nós estamos contribuindo para essa possibilidade de uma gestão coletiva, porque são essas demandas em que... democrática. E elas direcionam muito de uma ação executiva. Embora talvez isso não esteja contemplado formalmente... Por que não colocaram na reforma? Não, mas isso existe... A reforma só fala que será uma gestão participativa e democrática. Tá, e a gestão participativa mas e democrática? Ela não diz, a reforma, como lei, entende? Ela em momento nenhum, ela diz como isto será incorporado à estrutura da prefeitura. Em outras palavras, a prefeitura pode fazer isto, pode deixar de fazer. Agora, se está na reforma, entende? Como isso se incorpora na estrutura, é lei, entende? Fica transparente, todos sabem que a prefeitura tem que fazer e o próprio prefeito e os secretários têm um instrumento legal para fazer com que a sociedade aceite isso. Eu acho que houve uma falha. Ganha legitimidade, o senhor acha? Ganha legalidade. Eu acho pela aceitação da comunidade. Sim. Mas na verdade é o que se faz, né? Na verdade, o que aconteceu? Há alguns projetos encaminhados, e vocês devem ter acompanhado, como Cidade Limpa, como a questão dos alvarás, como a questão dos taxas, isso tudo veio dessa participação. Então, quer dizer, na verdade, veio de uma consulta pública desses... E olha que não é pouco, são 17 semanas trabalhando com a população, de somente 24 semanas que essa gestão está no poder. Nós só paramos no carnaval, praticamente, para poder... Bom, gostaria de fazer uma consideração. Mas só para concluir, isso está se transformando em ação pública, quando, a partir de detectando esses problemas, respondendo ao cidadão, ele se transforma em ações que vão para a Câmara para virar lei, por exemplo, né? Sim. Não, mas eu entendi muito bem o que o professor quer dizer, né? É uma questão de legalidade e de legitimidade da representatividade do cidadão. A Prefeitura de Fortaleza poderia, por exemplo, um funcionário
consultar a reforma administrativa e saber que na reforma administrativa de Florianópolis há um amparo para isso que vocês fazem? Ou é preciso que ele pesquise as ações da prefeitura para saber que isso está acontecendo? Se ele for só na reforma administrativa, ele não encontra isso. Fortaleza, do que o professor falou, não? Não, da participação da sociedade. Não, na reforma em si não, mas na consulta ao portal então vocês da concordam comigo que está faltando? O fato existe, voltando ao meu argumento inicial. E voltando ao meu argumento inicial, ela, como ela está colocada, é bastante convencional. E isso que tu estás colocando vai além do convencional. Sim, entendi. É verdade. Poderia, seria claro, inovador se colocasse na lei, né? Vamos fazer o seguinte, a consideração do senhor daqui a pouco, depois do intervalo. Depois a gente volta. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com, e a reforma administrativa da Prefeitura muda a sua vida, muda a prestação de serviço para melhor. Professor Salme, eu havia levantado aqui questionamento na abertura do programa. Um secretário de Estado, um ministro, ele precisa ser da área. Por exemplo, um secretário da Saúde precisa ser médico, ele tem que ser um administrador. Aí entra a questão política, o que a gente vê muita indicação política. E aí, professor? Você fez duas colocações no início do programa. Uma foi essa, e a outra, se a reforma está voltada para resultados. Sim, sim. Não podemos perder essa aí, que também é muito importante, né? Pena que é só uma hora. Mas, veja bem, eu fui durante muito tempo envolvido pela ideia de que o dirigente na área pública devesse ser um técnico. Por quê? Porque eu havia lido muito sobre essa questão e há uma briga na administração pública que se chama dicotomia entre tecnologia e política, né? Isso acabou, não se discute mais isso. Hoje é pacífico a aceitação de que política e administração pública caminham juntos. Agora, quando você fala em administração pública, você está falando na produção de serviços públicos. Você não está falando na produção de interesse privado. Ora, se um governador eleito, se um prefeito é eleito, ele tem um plano de governo, ele tem as suas metas a atingir, a população o elegeu também por causa disso. Eu quero enfatizar o também. Tá? É mais do que evidente que à testa dos órgãos públicos deve haver pessoas comprometidas com aqueles resultados de governo. Esses resultados estão ligados a partidos políticos, estão ligados à articulação política. Então, o gestor de uma secretaria, o gestor de um órgão público deve e tem que ser alguém envolvido com a política, não esquecendo que o órgão público existe para produzir serviços públicos. Em outras palavras, há necessidade da profissionalização dos funcionários, há necessidade de racionalização do serviço, há necessidade de obter o melhor funcionamento do órgão público. E aí alguém pode me dizer, você está falando de sexo de anjo. Não, isto é possível fazer. A gente fala de gestão, né? O seguinte, semana passada, no auge da crise, o governador de São Paulo, comentei isso na CBN, anunciou para os próximos 2 anos uma economia de custeio de 350 milhões de reais, fazendo a fusão de secretarias, terminando com outras tantas. Quer dizer, tinha gordura para queimar. Por que não fizeram antes? Hoje, no Bom Dia Brasil, ministro da Fazenda, Guido Mantega, ele disse o seguinte, que o governo vai fazer uma economia, claro, atendendo à pressão, o calor das ruas, de 15 bilhões de reais, reduzindo gratificações diárias, passagens aéreas. Se tinha gordura para queimar, por que não queimou antes? 15 bilhões de reais? É muito dinheiro, né? É o reconhecimento da ineficiência. O Estado de São Paulo economiza 350 milhões e agora o governo federal dizendo que vai economizar 15 bilhões com aquilo que era supérfluo, né? Desnecessário. É dinheiro nosso, né? Quem vai ser responsável pelo gasto que foi feito antes? Nunca mais. E que não levou isso a sério. Tá. Seguinte, reforma e resultado. Vai trazer resultado prático para a população? Eu gostaria de fazer uma colocação com referência às explanações que foram feitas pelos secretários. Deu para apreciar bem as ações e a atividade intensa que o governo municipal está fazendo. Mas aí, enquanto administrador e na condição de representante do conselho, me preocupa uma coisa. Como é que fica a operacionalização disso tudo? Você vai na comunidade, faz o levantamento,
ordena as prioridades e aí a implantação disso, como é que vai ficar? Daí a pergunta também, aproveitando que o Renato falou, o governo vai economizar 15 bilhões. Eu certamente devo dizer que durante esse período não foram ouvidos administradores. E colando um pouco da mensagem que eu olhei aqui na tua pauta do Diário Oficial, a mensagem do procurador Júlio César, diz o seguinte no encaminhamento, de que com essa reforma vai se fazer a redefinição de rumos da administração, vai se criar um novo modelo de gestão, vai se desburocratizar a máquina administrativa, vai haver a racionalização de procedimentos e fluxos, vai haver controle interno e vai haver economia de recursos. Essas todas são funções do administrador. Sim, sim. Então, a minha pergunta ela é bem objetiva. Nós, no Conselho de Administração, gostaríamos até de nos colocar à disposição, da mesma maneira que, junto ao governo do Estado, para que nós fizéssemos efetivamente parte dessa parceria sem custos, né? Para que, através dos nossos especialistas e através do nosso colegiado, nós pudéssemos auxiliar na implantação dessa proposta do governo. Nós entendemos também que o cargo de secretário, as funções públicas devem realmente ser preservadas. Mas tramita em estudos, não ainda no Congresso, mas está em debate no Conselho Federal de Administração a proposição de uma lei para se criar a função de administrador público de carreira. Quem é essa figura? Essa figura é aquele integrante da máquina administrativa, administrador, formado com todas as suas especialidades, que vai acompanhar esses projetos, vai cuidar dos centros de custos e quando o titular da pasta deixar a pasta, porque a vida pública, a atividade pública, a política tem a questão da alternância do poder, o administrador público de carreira, que não vai ter, poderá ter o seu partido, mas não terá necessariamente indicação política, é um profissional administrativo, a exemplo do que e o professor Salme deve fazer, exemplo do que ocorre em vários lugares do mundo, na Europa. E nós entendemos que é uma medida adequada. Então nós gostaríamos de nos colocar à disposição, da mesma forma que para o governo do Estado, para que, por ocasião do preenchimento da chamada de concursos públicos, para a ocupação de cargos e funções dentro da própria estrutura, até para não acontecer, Renato, que há algum tempo, quando eu conversava com uma pessoa que estava na função de secretário de administração do município, onde eu falava para ele que era importante cumprir o que a legislação determinava no preenchimento dos cargos de funções específicas do administrador. Sim. Aí ele colocou a mão no meu braço e disse assim, Cacias, a gente muda o nome da função, mas as atribuições são dos administradores. Bom, pessoal, nós estamos quase encerrando o programa. Secretário, tem um link, um e-mail, que é para os artistas, os produtores culturais participarem, né? Dentro de uma produção de resultados, gostaria de deixar esse link, em que é o início do mapeamento cultural do município. É um link produzido pelo Ministério de Cultura e cedido em parceria às prefeituras, onde ele vai se integrar a uma plataforma nacional de mapeamento, porque também isso não existe no Brasil ainda, na área da cultura, o Ministério está propiciando isso, e que os artistas poderão, através desse link, se cadastrar e a partir desse cadastramento, o país inteiro coloca eles na visibilidade daquela especialidade deles. Muito e nós, no município, acompanhamos isso. A segunda etapa desse processo é uma comissão que vai fazer, então, o mapeamento físico daquelas pessoas que não têm acesso à internet. Naturalmente, o pessoal de tradição oral, da cultura de tradição oral, que não se liga muito nisso, aí a Secretaria vai levantar e vai introduzir eles nesse mapeamento. Ok. Senhores, obrigado pela atenção de todos. Hoje, aqui conosco no Conversas Cruzadas na TV Com, em especial para vocês que nos acompanharam. Nesse final de semana tem TV Com Entrevista. Nós iremos receber o arquiteto urbanista Tabakov, ele que
há 35 anos, isso tem a ver com gestão pública, né? Há 35 anos, ele foi coautor do projeto do aterro da Baía Sul com Burle Marx. Projeto que não foi implementado e que agora o prefeito César Souza Júnior quer implementar, claro, né, com as adequações, porque agora no aterro nós temos ali Centro-Sul, nós temos como é que é o... Não, lá do lado do Centro-Sul ali, ó, a passarela do Samba Negro Querido, enfim, então precisa de adequações. Amanhã às 9h. Já existe um estudo sobre isso. Sim, justamente, né, do secretário Dalma, e por isso que ele foi contratado como consultor para tratar deste assunto, depois de 35 anos. Um ótimo final de semana. Tchau.